Hoje nós vamos analisar um dos casos mais controversos do sistema financeiro brasileiro, o chamado caso Banco Master. Uma história que envolve 56 bilhões de reais, uma complexa engenharia financeira e o possível colapso de mecanismos institucionais criados para proteger o sistema. Neste material, vamos entender como o esquema teria funcionado, quem são os principais personagens, quais foram as falhas institucionais e qual pode ser o impacto real disso para a população brasileira. Essa não é apenas uma história sobre um banco, é uma história sobre como um sistema inteiro pode ser capturado quando incentivos, política e dinheiro se encontram. Segundo os dados apresentados, estamos diante do que pode ser um dos maiores desfalques da história financeira recente do Brasil. O valor estimado chega a 56 bilhões de reais, considerando a exposição do Fundo Garantidor de Créditos e de instituições conectadas ao sistema. Ao mesmo tempo, cerca de 1,6 milhão de investidores de varejo foram atraídos por promessas de rentabilidade extremamente altas. Promessas que, segundo as análises, ultrapassavam 140% do CDI, algo que deveria ter acendido sinais de alerta imediatos. A própria operação foi classificada pelo ministro da Fazenda como um desastre sem precedentes. O coração do modelo descrito nos slides é o que os analistas chamam de máquina de sucção de risco moral. O processo teria funcionado em 3 etapas principais. Primeiro, captação agressiva, oferecendo retornos muito acima do mercado. Depois, a chamada securitização fictícia, onde ativos reais eram convertidos em carteiras de crédito baseadas em CPFs aleatórios ou contratos artificiais. E, por fim, a drenagem de recursos, com centenas de milhões de reais enviados para estruturas offshore e fundos familiares. Em outras palavras, dinheiro entrando de um lado e sendo esvaziado silenciosamente pelo outro. Todo grande escândalo financeiro exige uma pergunta essencial: onde estavam os mecanismos de controle? De acordo com o material, existiu um vácuo regulatório. O Banco Central monitorava principalmente insolvência sistêmica, mas teria ignorado estruturas financeiras específicas. A CVM identificou irregularidades, mas não possuía competência direta para intervir no risco bancário. Entre esses 2 mundos regulatórios, criou-se uma zona cinza. E é exatamente nessas zonas cinzas que os maiores esquemas prosperam. Nenhuma estrutura dessa escala existe sem um núcleo de comando. O material aponta 3 personagens principais: Daniel Vorcaro, apresentado como o mentor da operação; Benjamin Botelho, operador ligado a estruturas financeiras complexas; e Fabiano Zettel, descrito como articulador político e operador de lobby. Segundo a narrativa, esse grupo teria formado o núcleo controlador do esquema financeiro. Grandes operações financeiras ilegais raramente sobrevivem sem proteção política. Neste caso, o material sugere uma rede de articulação institucional. Entre os elementos mencionados está a chamada Emenda Master, proposta que buscava ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Também aparecem intermediários políticos e jurídicos que teriam atuado para facilitar negociações institucionais. É o que os autores descrevem como contágio estatal, quando interesses privados começam a influenciar decisões públicas. Outro ponto sensível apresentado é a relação com estruturas jurídicas. O material cita contratos e investigações que envolveriam escritórios ligados a ministros do STF. Também menciona disputas judiciais sobre acesso a informações financeiras e bloqueio de investigações. Nesse ponto, surgem dúvidas até que ponto o sistema judicial foi utilizado como escudo institucional. Uma questão que permanece altamente controversa. A narrativa do material vai além do sistema financeiro. Ela descreve a existência de um grupo interno, operando como uma milícia corporativa. Segundo as acusações, haveria tentativas de obter acesso ilegal a investigações e dados sensíveis. Também surgem relatos de intimidação contra jornalistas e opositores. Um dos operadores citados teria inclusive morrido em circunstâncias controversas dentro de uma unidade da Polícia Federal. Para entender o escândalo, precisamos voltar no tempo. A linha do tempo começa entre 2013 e 2017, com movimentações financeiras associadas a fundos imobiliários e capital de origem suspeita. Em 2019, ocorre a mudança de controle do banco e a transformação da instituição. Já em 2022, começam a surgir os primeiros alertas regulatórios.
Mas, segundo os slides, esses alertas não foram suficientes para impedir o crescimento artificial da operação. Entre 2024 e 2025, o sistema entra em fase de expansão extrema. Créditos fictícios são empacotados e vendidos em grande escala. O volume chega a bilhões de reais. Quando as autoridades começam a reagir, a estrutura já estava profundamente comprometida. Em novembro de 2025, ocorre a tentativa de fuga do controlador do banco. Pouco depois, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial da instituição. Em 2026, o caso explode institucionalmente. Operações de investigação avançam. Outras instituições financeiras começam a ser analisadas. Surge também a suspeita de que redes de influência operavam no sistema. O caso deixa de ser apenas um problema bancário e passa a ser tratado como um terremoto institucional. O material compara dois modelos. De um lado, o banco tradicional, baseado em auditorias independentes, crédito real e capital próprio. Do outro, o que os analistas chamam de modelo de arbitragem financeira, um sistema onde ativos fictícios, CPFs aleatórios e engenharia contábil são utilizados para inflar artificialmente o balanço. Uma estrutura que pode parecer sólida, até o momento em que o fluxo de dinheiro para. Uma das consequências mais graves envolve fundos de previdência públicos. Segundo o material, cerca de 1,86 bilhões de reais teriam sido drenados de regimes previdenciários estaduais e municipais. Entre os casos citados, aparecem fundos ligados ao Rio de Janeiro, Amapá e outras regiões. Isso significa que o impacto não é apenas financeiro, ele atinge diretamente aposentadorias e recursos públicos. O rombo também teria atingido instituições públicas e privadas. O Banco de Brasília aparece com prejuízo estimado de 5 a 9 bilhões de reais. O Fundo Garantidor de Créditos precisou mobilizar mais de 40 bilhões de reais. E, como sempre acontece em crises bancárias, existe uma pergunta inevitável: quem paga a conta? No fim das contas, essa conta tende a aparecer nos juros, nos impostos e no custo do crédito para toda a economia. A pergunta final do material é direta: para onde foi o dinheiro? Entre os destinos mencionados estão imóveis de luxo, transferências para paraísos fiscais e gastos pessoais milionários. Mas a conclusão do documento vai além dos números. Ele afirma que o verdadeiro problema não é apenas a fraude. O verdadeiro problema é quando instituições inteiras deixam de funcionar como barreiras contra esse tipo de operação. Porque quando isso acontece, não é apenas um banco que quebra, é a confiança no sistema que entra em colapso.